Graça e paz, amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre todos os seus negócios. Eu fiquei feliz porque o último vídeo, pelo número de inscritos que tem no canal, ele foi bem visualizado e desde já eu quero agradecer a todos os nossos amados que se inscreveram desde o último vídeo em nosso canal. Obrigado a vocês. Gostaríamos que tivéssemos mais curtidas, porque pelo número de visualizações foi bem poucas e as pessoas assistem, né? Não custa nada você clicar naquela mãozinha, dar uma curtida, mas às vezes as pessoas esquecem, a gente está sempre lembrando. E por que é que a gente lembra? Nós lembramos porque cada vez que você clica num vídeo, dando a sua curtida, quando você compartilha, quando você comenta, nem que seja a paz do Senhor, glória a Deus, Deus abençoe, aleluia, o YouTube percebe esse engajamento e ele acaba colocando na timeline, né, de outras pessoas o nosso vídeo. E assim nós temos uma repercussão maior. E a repercussão maior é evidentemente que vai nos motivando a produzir mais conteúdos como esse. Mas enfim, eu fico grato a todos vocês. Hoje nós estamos numa tarde muito fria, 11 graus, por isso que estou com essa blusa aqui de proteção, mas o nosso coração está quente para nós falarmos a palavra de Deus. Nosso tema, ele foi sobre a oração. Eu fiz um esboçozinho aqui e da última vez nós falamos sobre os inimigos da oração, não foi isso? Os inimigos da oração foi o título que nós colocamos para vocês prestigiarem. E hoje nós vamos falar sobre as condições para orar. Quais são as condições para orar? E para tanto nós vamos tomar como base, aqui na Bíblia Sagrada, um salmo, o salmo número 102, versículos 1 e versículos 17. Salmo 102, versículos 1 e versículos 17. Vou sempre deixar aqui no rodapé do vídeo os locais aonde nós estamos lendo e também vou pedir que você, se quiser, acompanhe a leitura conosco. Salmo de número 102, versículos 1 e versículo 17. Então está dizendo a seguinte expressão: ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Olha que coisa linda. Vamos ler o 2 também. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. O salmista falando. E o versículo 17 está escrito: atenderá a oração do desamparado, não desprezará a sua petição. Olha que esperança maravilhosa que nós temos aqui. Então nós vamos inicialmente perguntar a nós mesmos: qual é o verdadeiro requisito para a oração vitoriosa? Qual é o verdadeiro requisito para essa oração vitoriosa? Em primeiro lugar, pelo que nós percebemos aqui nesta parte dos salmos aqui, é estar aflito. Por favor, você pode verificar nas escrituras quantas vezes o Senhor promete ajudar os aflitos e ouvir a sua oração. Se você ver segundo o livro de Samuel, capítulo 22 e o versículo 28, está escrito lá que o Senhor viu, não é, que a aflição de Israel era muito amarga. E isso vai ser corroborado em 2 Reis, capítulo 14 e versículo 26, quando está dizendo que o Senhor, ele faz justiça aos aflitos. Jó, capítulo 36 e o versículo 6 também está escrito: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. No Salmo de número 10, versículo 17, está escrito: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Não é? Olha o Salmo 34 e 6 aí na tua Bíblia também. O Salmo 149
E o versículo 4 chega a dizer: de salvação adorna os humildes, ou seja, o Senhor enfeita, envolve os humildes. E assim nós poderíamos prosseguir, citando aí muitos outros versículos que corroboram-se, que coadunam-se entre si, que interseccionam entre si, mostrando e provando que o Senhor ouve a oração do aflito, não é? E o aflito é aquela pessoa que está impotente. Muitas vezes ele está orando, mas ele está descrente de si mesmo, de que a sua oração possa ter algum resultado. E só se pode tornar príncipes de oração, não é? Aquela oração que é verdadeira, quando ela demonstra profunda dependência do Senhor. Todos aqueles que ainda não sabem orar sem cessar são pessoas cuja própria força freia o poder do Senhor. Sabe, aquela pessoa que se acha muito autossuficiente pelo seu grau de santidade que ela acha que tem, ou porque faz muita coisa na obra do Senhor, e ela vai sentindo-se como se ela fosse autossuficiente e a sua formação, a sua oração fosse um botão de liga e desliga. E às vezes eu até fico preocupado quando alguém diz assim: Senhor, dá-me forças. E é uma expressão nossa. É uma expressão nossa a gente pedir força a Deus, tá? Tudo bem, não é pecado orar assim. E nós precisamos de força mesmo. Mas, veja, quando a pessoa se acha muito poderosa, Deus não pode fazer muita coisa. Pelo contrário, no Salmo 102:2, lá na parte B, está escrito: Ele me abateu a força no caminho. Ora, sentimentos de poder afasta o Espírito Santo quando você se sente autossuficiente. Quando a pessoa está no auge, muitas vezes ministerial, não é? E a pessoa está tendo sucesso no meio cristão, às vezes um pregador, às vezes alguém que Deus usa poderosamente, mas aquela pessoa passa por um infortúnio, passa por uma situação difícil e ela acha que ela pode, né, com o seu poder, com a sua força, com a sua influência, com a sua capacidade, forçar, não é, Deus a abençoá-la. E muitas vezes ela se torna arrogante, prepotente, orgulhosa, e aí Deus acaba abatendo essa pessoa. A Bíblia diz, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9, quando Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele, o Senhor respondeu assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, corroborando com isso, o salmista no Salmo 27, no versículo 1, ele diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então eu não sou forte em mim mesmo. Eu posso até ser forte, mas ser forte em Deus. Deus é a fonte da minha força. É por isso que somente os aflitos podem orar verdadeiramente. E nesse sentido, eu digo a todos os meus ouvintes, doentes, incapacitados e muitas vezes se sentindo até velhos, vocês podem ser príncipes e princesas de oração. O segundo ponto para que nós possamos, não é? Eu anotei aqui no meu esboço, o segundo ponto para que nós possamos aqui estar bem condicionados para orar é estar ou se sentir desamparado. O Salmo 102 e o versículo 17 está escrito assim: que ele atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ou seja, Deus não desprezou, Deus não usou de chacota. Vamos para um português mais claro, Deus não fez gozação, não é? Ou como diz a linguagem dos jovens, Deus não tirou um barato porque alguém estava sofrendo e desamparado. Não, Senhor. Aqui fala-se de pessoas abandonadas e sós. E se você está experimentando, meu querido amado irmão e irmã, decepções amargas na sua vida,
Pode ser que esse momento, eu disse isso no vídeo passado, repito agora, alguém está passando por uma prova muito grande. Alguém está sofrendo reveses na sua vida de uma forma tremenda. Isso é natural. E você pode estar sofrendo isso com alguém, com o teu próximo, ou se mesmo o mais querido, a mais querida pessoa que você tem no mundo te decepcionou. Então Deus permitiu porque quer educar você para ser uma pessoa de oração. Isto é, Deus pode permitir que todos os seus apoios sejam retirados, não é? Para que você dependa dele unicamente. Jeremias capítulo 17, versículos 5 ao versículo 7, está dizendo mais ou menos assim, que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode até pedir ajuda para alguém, pode até achar que alguém pode te abençoar, mas existem momentos que Deus permite que a nossa redoma de proteção seja retirada e nós dependamos inteiramente e exclusivamente dele. Deves desfrutar-te com carne e sangue para que o Espírito da oração tenha poder sobre você. Não é? Você pode até se frustrar com qualquer pessoa, mas Deus virá sobre você por a sua dependência dele. Isso é motivo suficiente para lembrar em suave amor aqueles que te decepcionaram. Não é? Não se decepcione no sentido de que elas foram ruins. Às vezes o próprio Deus que endurece o coração dessas pessoas. Então vamos fazer uma pergunta. Qual deve ser a nossa situação diante de Deus na oração? Também aqui a Escritura é clara. Vamos lá, gente? É Provérbios 15 e 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. Olha que versículo que nos ampara. Outro versículo está lá em Tiago que diz assim que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Sim, eu sou fraco em mim mesmo, mas perfeito, justo e sem mácula. Diante de Deus eu posso me chegar diante da sua face. Por quê? Porque o sangue de Jesus já me purificou. Já purificou você. E continuando, como é possível? Só é possível através, como eu disse e repito, do sangue de Jesus. Romanos 3:25, não é? Está escrito isso, que nós alcançamos a justiça que vale diante de Deus somente pelo sangue e através do sangue de Jesus. Consequentemente, podemos chegar-nos diante do santo trono de Deus somente então pelo sangue de Jesus. E na Bíblia está escrito, não é? Em Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E esse fato grandioso passa frequentemente despercebido. Irmãos, amigos, amados, precisamos invocar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E na verdade, ele já está sobre a nossa vida desde quando recebemos a Cristo como Salvador. Nós somos purificados pelo seu sangue. Não podemos, portanto, falar com Deus sem passar em espírito pelo sangue de Jesus. Por que tudo permanece tão apertado em você quando você ora? Você já percebeu que às vezes parece que quanto mais você ora, mais vai ficando difícil? Por que é tão difícil interceder por outros? Por que você esquece que você tem de passar pelo sangue de Jesus? E não podemos passar através do sangue de Jesus sem que o Espírito Santo glorifique o Cordeiro e também sem que nós experimentemos algo da sua morte por causa dos nossos pecados. Sim, sem que sejamos levados à adoração. Por quê? O requisito para a intercessão efetiva é sempre a adoração. Por isso, nunca se apresente distraído na santa presença de Deus,
pois ele se fecha diante de você se você não se aproximar conscientemente através do sangue de Jesus. Comece a adorar ao Pai, ao Filho, e você vai ver como o coração se alegra e você poderá fazer então uma intercessão eficiente. Agora, continuamos fazendo uma pergunta para nós mesmos. Qual é a melhor hora para a oração? Existe isso? Muitos vão dizer assim, é de manhã. Naturalmente, a Escritura diz, não é? Lá em Isaías capítulo 50, versículo 4, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. E só tem vitória diariamente aqueles que tiveram antes um encontro com Jesus. Aquilo que você é no período do silêncio da manhã, você vai ser durante todo o dia. De manhã sua mente está mais limpa, você dormiu, você acordou, não está tão carregada, está mais tranquilo para orar, não é? E nós queremos responder essa pergunta também por outro ângulo, conforme a Escritura, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está dizendo assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ok? Agora, quando nós precisamos de socorro? Parece uma pergunta tão óbvia, tão boba. Sempre precisamos chegar à situação de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar. Oração direta e indireta. A oração direta no quarto, a indireta constantemente. Você está dentro do ônibus, você está orando. Você está no trajeto dentro do trem, você está orando. Você está no serviço, você está orando no Espírito, trabalhando lá no seu computador, na sua máquina. Claro, prestando atenção no seu trabalho, sendo eficiente no seu trabalho. Ou então chegou a hora do almoço, ore um pouquinho mais. O cristão está sempre orando a todo momento. E nessa época em que o mundo está repleto de poderes demoníacos, somente pessoas que estão constantemente em oração ou em contato com o Senhor podem subsistir. Nesses tempos finais, em que as tentações crescem, somente pessoas de oração experimentam a vitória do Senhor. Então, nesse último período da graça, em que as trevas aumentam, só aqueles que aprenderam a orar andam na luz. Nesse tempo em que o mundo se endurece sempre mais, somente pessoas de oração podem arrebatar as almas do diabo. Então, queridos, pessoas que oram são realizadoras de milagres. Elas creem no trono com poder. Pessoas que oram são dominadoras do mundo. O seu salário é real. Portanto, orai sem cessar. Não pare de orar. Não pare. Se você não conseguir orar, gema. Gema. O Espírito Santo entende gemidos e ele transmite esses gemidos aos céus como uma oração, porque ele intercede por nós também com gemidos inexprimíveis. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém, incentive pessoas a orar, seja de oração, abençoe vidas, e você vai ver que grandes portas vão se abrir e grandes vitórias vão acontecer na sua vida. Um abraço a todos, Deus abençoe.